Graça e paz, irmãos. Eu sou o missionário Osni, servindo no Oriente Médio já há quase 20 anos. E nós estamos num ano bem atípico, num ano aí onde nós tivemos essa pandemia que atingiu o mundo todo. E eu fiquei pensando nas palavras do apóstolo Paulo, quando eu creio que ele faz um resumo do ministério dele e do alvo, do desejo dele de fazer missões e fazer diferença. Ele diz assim em Atos 20, 24: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Para o apóstolo Paulo, não havia mais nada de tão valoroso, de tão precioso para ele, a não ser que ele cumprisse a missão e o ministério que Deus confiou nas mãos dele, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, queridos, dias de grandes incertezas. O mundo foi atingido com essa pandemia que assolou as nossas vidas, que trouxe muitas incertezas e que ainda as coisas estão muito obscuras. Mas o nosso alvo, o nosso propósito, aquilo para que Deus nos chamou, não mudou. Nós continuamos com esse propósito de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Nós continuamos com esse alvo de fazermos diferença. Aqui, quando a pandemia atingiu o nosso país, a nossa região, houve ali uma ação do governo muito rápida, onde as coisas foram fechadas, houve o isolamento total, e isso durou quase 3 meses. E nesse período foi um período muito difícil pelo fato de nós trabalharmos com a igreja secreta. É muito complicado você fazer comunicações online. Então nós não tivemos muitos recursos para estarmos visitando os nossos irmãos. Mas houve um mover de Deus, sem nós programarmos, sem nós planejarmos, que as pessoas próximas umas às outras, elas começaram a se visitar e ler a palavra junto e se alimentar juntos. E como o governo agiu de forma muito rápida, também foi rápido a nossa volta. E nós, no dia 1º de junho, pudemos começar a experimentar a volta às atividades, a volta aos nossos projetos, que nenhum deles parou, mas que diminuiu a velocidade desses projetos e a ação deles, mas que aos poucos nós conseguimos voltar. E mais do que isso, nós também pudemos encontrar crianças que estavam em situações bem precárias nas mãos de terroristas, e conseguimos resgatar essas crianças e tirar essas crianças das mãos dessas pessoas cruéis para dar um novo futuro para a vida delas. Nós estamos tendo altos e baixos, com as igrejas e irmãos com dificuldades para manter os seus compromissos com as ofertas,
e os projetos que ainda continuam. Mas uma coisa nós podemos testemunhar, que pela graça de Deus, Ele tem se mostrado muito fiel para conosco. E Ele tem feito muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso eu quero desafiar o seu coração, para que no meio dessas incertezas, no meio desses problemas que nós estamos vivendo, uma certeza nós temos, é que Deus vai estar conosco. E o ministério que Ele confiou nas minhas mãos, nas suas mãos, ainda continua sendo verdadeiro, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que grande privilégio Ele nos deu. Então eu quero desafiar você a testemunhar de Jesus, a testemunhar desse Evangelho, que muda a vida das pessoas, de maneira real, completa. Como um jovem nosso aqui, que foi encontrado cheio de armas, e que agora a única coisa que ele carrega é a palavra de Deus. E ele falou: pastor, essa é a arma que eu carrego hoje. Essa é a única arma que eu carrego hoje. Porque um dia eu carregava armas que tiravam a vida das pessoas. Mas hoje eu carrego uma única arma que não tira a vida das pessoas, muito pelo contrário, que dá vida a elas e uma vida transformada. Essa é a palavra que nós temos, esse é o ministério que Deus nos confiou. Eu quero desafiar você a ser uma bênção nas mãos do Senhor, mesmo nesses momentos de incertezas, de lutas e de dificuldades. Que Deus abençoe a sua vida. Allah Iberikum. Um abraço.